O Internacional vai até o Rio de Janeiro e, representado pelo presidente Alessandro Barcelos, conversa com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e com Rodrigo Sintra, presidente da Comissão de Arbitragem do país. A ideia do presidente colorado é entender os bastidores da suspensão de Marcelo de Lima Henrique a partir do confronto entre Internacional e Cruzeiro. Carboneiro treina normalmente e o time do Inter está escalado para enfrentar o Atlético Nacional na estreia colorada dentro de seus domínios na Copa Libertadores. E o Inter conhece o início do seu caminho para uma possibilidade de bicampeonato da Copa do Brasil. E a gente vai longe. Então tu sabe, vamos conversar sobre isso? Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o nosso Colorado, tu vai encontrar os conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal, ativa a notificação, que é o sininho do lado do inscrever-se, deixa o like e compartilha, que ajuda pra caramba o trabalho, tá? Pode ser nos grupos, pode ser nas tuas redes, mas o importante mesmo é que tu compartilhe e dissemine cada vez mais os conteúdos aqui do canal. Conteúdos que têm o apoio de KTO.bet.br, a melhor casa de apostas do Brasil, é a minha e pode ser tua também. Faz o seguinte, entra lá, te cadastra, vai conhecer como funciona o sistema, as odds, e aproveita tudo que a KTO tem para te oferecer. Seja em futebol, NFL, NBA, tem até eSports que tu pode brincar e te divertir com a KTO, beleza? Gente, olha só, o Inter conheceu então o seu adversário na Copa do Brasil. E é o Maracanã do Ceará. Sorteio realizado no Rio de Janeiro, agora na sede da Confederação Brasileira de Futebol, inclusive, né? Agora, nesta tarde, os confrontos vão ser, claro, né, ida e volta, e o primeiro jogo o Inter atua em casa, define lá no Nordeste. Datas base, 30 de abril e 21 de maio. Com isso, tem um levantamento muito bacana, feito pelo Alexandre Perim, do Almanac Esportivo. Ele me mandou aqui a sequência do Inter até o Sport, tá? E aí a gente tem algumas particularidades, porque vai ter uma grande sequência em Porto Alegre e uma grande sequência fora da capital dos gaúchos. Tu quer ver? O Atlético Nacional é em casa, tá? Depois Fortaleza, a gente vai ao Nordeste no domingo agora. Só que a gente tem Palmeiras no Beira-Rio, o Grêmio é aqui em Porto Alegre, na Arena, o Nacional do Uruguai, Juventude e o Maracanã aqui em Porto Alegre. Aí a gente vai para enfrentar o Corinthians fora. Depois Atlético Nacional fora também, Botafogo fora também, Nacional fora também. Viemos a Porto Alegre, ou voltamos a Porto Alegre para encarar o Mirassol. Maracanã no Ceará e o Sport também no Nordeste. Ou seja, o que mostra que aquela decisão do Roger, que eu gravei no vídeo da manhã, de não concentrar, é acertadíssima, né? Só para ter uma ideia, são 7 jogos em sequência que a gente vai estar fora da capital. Imagina a loucura, né, dos jogadores longe das suas casas, das suas famílias, dos seus filhos, namoradas, esposas, enfim. Tá? Então, essa é uma grande sequência, uma dura sequência, inclusive, para o Internacional agora na sequência. Para a gente entender o que é o Maracanã, tá? Primeiro de tudo, tá? Já falei sobre isso na parte da manhã, mas eu acho que vale também. Por participar dessa fase, 2,3 milhões. Passando, mais 3,6 milhões. Então, ou seja, o Inter meio que brinca, entre aspas, né, de ganhar 6 milhões aí de reais nesses 2 jogos, né? Levando em consideração que a gente vai passar do Maracanã, porque vamos lá, né, gurizada? É um time que, neste momento, disputa a primeira divisão do Campeonato Cearense, mas é a Série D do Campeonato Brasileiro, tá? Tem um estádio chamado Almir Dutra,
com 18 mil torcedores, capacidade, tá? E teve a melhor participação no estadual. No Cearense foi agora em 2025 um terceiro lugar. Eles têm o azul celeste e branco, eles parecem muito a seleção argentina, né? Se a gente for olhar um uniforme, e tem um periquito como mascote. Eu vou desvendar depois como joga, mas isso mais próximo depois dos confrontos, né, que a gente vai enfrentar aí esse timaço aí do Nordeste, tá? O Inter treinou hoje e acabou a dúvida sobre o Carboneiro. Ou melhor, né, quem assistiu ao vídeo da manhã, que também tá aqui em cima, tá? Sabia, né, que o Carboneiro só tinha feito um controle de carga e que treinaria normalmente hoje, quarta-feira, no CT Parque Gigante. Tendência é que o Inter repita o time de domingo, já agora também contra o Atlético Nacional. O Antony, Brian Aguirre, Vitão com o Rogel e o Bernabei. Fernando abrindo o meio campo do lado do Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro, Wesley e Ener Valencia, beleza? Depois, para domingo, aí tem que se ver a questão da fisiologia, quem está com muita minutagem e tudo mais, mas havia uma previsão de que alguns poderiam ser preservados nessa viagem aí para o Nordeste, principalmente em cima, né, desse calendário que eu acabei de te falar. Cara, o presidente Alessandro Barcelos, ele aproveitou o sorteio da Copa do Brasil e conversou com o Edinaldo Rodrigues e com o Rodrigo Sintra, presidente da CBF e da Comissão de Arbitragem, respectivamente, tá? O Inter tinha como intuito entender os motivos que fizeram com que o Marcelo de Lima Henrique e também a equipe toda que trabalhou em Inter 3, Cruzeiro 0 fossem suspensas, ou fossem suspensos, tá? Agora, após o erro, né, que os especialistas, aquela entidade que a gente não sabe quem é, né, são os especialistas, que foram lá e disseram, né, que a falta marcada pelo Marcelo de Lima Henrique, ela não precisava ter sido marcada, e muito menos cartão vermelho, aquela coisa toda, tá? O presidente, o Edinaldo, ele falou para o Barcelos que vai haver avaliações durante todas as rodadas, mas que, claro, nem todas as rodadas terão decisões punitivas, mas que esse primeiro momento seria basicamente para todos entenderem que se o negócio for ruim, vai haver punição. Eu já acho erradíssimo, né? Porque não tem que haver punição, tem que haver, na verdade, uma melhoria da arbitragem e, principalmente, talvez o ensinamento da arbitragem, o aperfeiçoamento da arbitragem, enfim, diversas questões que podem melhorar a arbitragem, né? Punir, tirar o cara de uma escala, tirar o cara, principalmente, do seu ganha-pão, para mim, não adianta de nada, tá? Mas a ideia, segundo tanto o Sintra quanto o Edinaldo, é melhorar o nível da arbitragem brasileira, tá? Só que daí o Inter também, né, deixou muito claro pro Edinaldo que ele teme de ficar, de uma certa forma, como um clube beneficiado por um suposto erro de arbitragem. Porque, na verdade, não houve erro, né? A gente já falou sobre isso aqui em outro conteúdo. A comissão de arbitragem não viu falta. Mas no outro parágrafo ela diz, só que tá tudo bem o Marcelo ter colocado a falta e o cartão vermelho, porque se ele colocou a falta, era obrigatório o cartão vermelho pela regra. Tá? Então, claro, né, que o grande mote da parada não é só entender, né, mas também marcar um território e mostrar que o presidente Alessandro Barcelos e o Internacional como um todo estão ligados no que está acontecendo e que não vão permitir narrativas, assim como foi feito, né, no Campeonato Gaúcho, tá? Para com o Internacional, só que agora em âmbito de Brasil. Tá bom? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a Mais Ágil pode te ajudar com a retirada do fundo de garantia e a melhorar a tua saúde financeira. Eles são especialistas nesse tipo de procedimento e eu quero mandar um abraço para o Marcelo Flores e quero mandar um abraço também para o Roger do Cavaco. Esse cara é um baita colorado e os dois usaram o serviço da Mais Ágil e
Claro, né, meu? Em menos de 24 horas estavam com os pila no bolso, beleza? Fala com eles que eu garanto. Um forte abraço. Tchau.